Olá, eu sou o professor Oswaldo, ministro aulas aqui na Universidade de Guarulhos e convido você a conhecer um pouco da minha história. Iniciei no magistério a partir de algumas influências, né? Meu primeiro curso de graduação foi administração de empresas, cujo eu parei no final do primeiro ano, porque eu fui tocado, digamos assim, pela reflexão crítica do saber, e aí me enveredei por novas perspectivas, por novos horizontes, a partir de leituras que eu fazia muito, né, na minha adolescência e na minha juventude. E em seguida eu fui para o Rio de Janeiro, passei um tempo lá na Federal do Rio, eu trabalhei no programa Educar na época, né? Que era a alfabetização de adultos naquele cenário, naquele contexto, e quando eu retornei a São Paulo, concluí o curso de Filosofia e Economia na PUC, fiz o curso de pós-graduação em Ciências Políticas, né? Hoje em dia eu sinto que eu sou um profissional realizado porque eu faço o que eu gosto, né? E gosto do que eu faço. E eu entendo que dentro dessa história de magistério que eu possuo, eu consigo também não só me fazer feliz, mas deixar várias pessoas à minha volta também felizes com o meu trabalho. Então, a minha carreira eu posso, se eu pudesse resumir em algumas palavras, assim, né? Eu diria que a mosca do saber, do conhecimento, né, me tocou a sensibilidade com relação ao outro. Eu descobri que eu tinha que ter uma perspectiva de interagir, de participar, de falar, de produzir, né? E o magistério me deu essa oportunidade, cuja qual me realizo. Eu leciono na Universidade de Guarulhos há 10 anos. A minha entrada aqui se deu por meio de um concurso, no curso de administração, na época, né, em 2004. Eu me inscrevi, já conhecia aqui alguns professores, né, com o qual tinha alguma amizade, e naquele momento eles me informaram que havia esse concurso, né, esse processo seletivo. Vim, fiz o processo e fui agraciado com minha aprovação, né? Naquele cenário, naquele contexto, eu comecei ministrando filosofia e ética profissional no curso de administração, né? Mas pela experiência profissional anterior de 17 anos no magistério numa outra instituição e pela minha formação, que eu sou economista, né? Formado pela PUC de São Paulo, em filosofia também, pós-graduação em ciências políticas. Então, pela minha aderência às disciplinas, eu passei a ministrar aulas de economia, né, sociologia, filosofia, metodologia do trabalho científico. Passei a acompanhar os alunos na orientação do trabalho de conclusão de curso e no processo de avaliação desses mesmos alunos. Recentemente, faço parte da equipe de professores, né, da UNG Digital, né, com o qual estou aprendendo muito, né. Esse processo como um todo, praticamente culmina agora no ano de 2014, com 10 anos, né, de Universidade de Guarulhos e 27 anos no magistério superior, né. Eu entrei na UNG em agosto de 2004, né, portanto há 10 anos eu estou na Universidade de Guarulhos, né. A UNG, quando eu entrei, desde que eu entrei, ela possui uma identidade e um clima organizacional muito atrativo e atraente de se trabalhar. Isso fez com que eu desenvolvesse uma perspectiva de carreira aqui na Universidade de Guarulhos.
O que eu percebo é que a UNG ela mantém a sua identidade, né? Apesar da concorrência e do mundo corporativo das instituições de ensino superior privadas, nos processos de fusões e aquisições que se passam no mercado, ainda assim a Universidade de Guarulhos se mantém intacta com relação a esse cenário de mercado. Então isso dá um certo respaldo em termos de garantia e perspectiva de continuidade aqui na universidade, né? A UNG também se procura observar as tendências de desenvolvimento tecnológico do mercado, procura se atualizar, e a gente percebe que há mudanças na universidade, né? Mas são mudanças que não abalam a sua estrutura enquanto corporação com uma identidade profissional. Quanto às mudanças de perspectiva com relação à história, à sociedade, eu posso observar que nós temos aqui na Universidade de Guarulhos uma mudança significativa que é com relação à faixa etária da clientela. Há 10 anos atrás, a nossa clientela ela estava numa faixa etária entre 25 a 35 anos, creio eu. Hoje em dia, a nossa clientela está numa faixa etária entre os 18 a 25 anos. Então, essa é uma mudança significativa que representa novos desafios para nós, professores, né? No sentido de que nós devemos estar atentos a uma nova geração que está presente, que é uma geração mais focada para as redes sociais, para a comunicação online, né? Para o virtual, para o efêmero, né? E isso provoca em nós desafios no sentido de que nós temos que nos atualizar o tempo todo, no sentido de entender o perfil, a identidade, o estereótipo, né? E a estrutura comportamental, né? Dos nossos novos alunos e alunas, né? A relação professor-aluno eu sou de uma geração cujo modelo construtivista, na qual o conhecimento não é dado, né? Ele é construído numa sala de aula entre o professor e o aluno, né? Não existe um dogma, um saber pronto e acabado, né? Então é nessa relação entre professor e aluno em sala de aula que nós desenvolvemos o saber, né, o conhecimento, o processo de aprendizagem. Então essa perspectiva eu acho que tem que ser de atenção e escuta. Nós professores temos um vício, diria assim, né, ou um hábito mecânico de falar muito, né, e pouco escutar. Mas quando a gente começa a ouvir o aluno, entender alguns comportamentos, algumas mensagens simbólicas, intrínsecas, até dissimulada que eles nos dão, né? O que eles nos dão, a gente consegue perceber que ele tem muito também a indicar para nós qual é o método com o qual e como é a forma com a qual ele quer receber um determinado conhecimento, uma informação ou um processo de reflexão com relação ao conhecimento. Então, eu creio que a minha relação com o aluno é um pouco esta, né? É de buscar uma escuta, uma conversa informal, uma conversa paralela, ver o aluno não como somente um aluno, uma relação professor-aluno, mas como um ser humano que está ali à minha frente, cujo qual eu tenho muita responsabilidade, porque como professor eu entendo que a nossa responsabilidade em penetrar, interagir com a cabeça, com a reflexão, com a formação de um cidadão é um poder muito grande e muitos de nós não têm a consciência desse poder. E de fato nós interagimos com esse outro ser e de fato nós influenciamos a formação desse outro ser. E quanto mais referências positivas e quanto mais referências no sentido de fazer com que este aluno possa perceber também que ele é um professor, para a gente é um grande reconhecimento do nosso próprio trabalho, porque nós vemos o aluno não como um depositário do nosso saber, mas como alguém que está participando da construção de um conhecimento, interagindo conosco. Rafael, eu percebo que de 10 anos para cá, nós tivemos mudanças significativas, né? Alguns cientistas sociais afirmam que nós tivemos mais mudanças nos últimos 50 anos na história da humanidade do que nos 2.000
séculos, né? Os 2000 anos que nós temos aí. E isso nos dá um momento histórico, simbólico e significativo. E eu entendo que nessa mudança com relação à tecnologia, do conhecimento, do saber, nós podemos e temos que utilizá-la a nosso favor. As redes sociais, na verdade, quando utilizadas de maneira positiva, ela faz parte da nossa história. Ela está dentro de nós, ela é o nosso cotidiano. Hoje nenhum cidadão no planeta consegue interagir, comunicar-se, consegue ter uma perspectiva de mundo sem que haja uma visão das novas tecnologias, ou do infraespaço, da infovias, ou do cyberespaço, ou da terceira onda, ou seja qual for o nome que nós possamos denominar o cenário da história atual. Eu entendo que nós somos responsáveis, ajudamos a criar de uma certa maneira também o mundo que nós estamos vivendo. E como responsáveis por esse mundo que nós estamos vivendo, a tecnologia ela faz parte de nós. Ela é uma construção nossa também, mesmo que indiretamente. Então eu entendo que nós devemos utilizá-la, obviamente, que nós temos que uma responsabilidade muito grande e não nos desumanizarmos frente às tecnologias. Manter ainda o indivíduo, o cidadão, a capacidade de sentir, de expressar, de amar, de reconhecer o outro, sem se transformar num objeto tecnológico. Eu acredito muito que a tecnologia ela veio para somar e não para anular ou aniquilar o ser humano. Um momento marcante para mim na Universidade de Guarulhos, eu não diria que seria um só momento, são vários momentos. Mas eu queria destacar aqui o trabalho que nós realizamos. Quando eu digo nós, porque é uma equipe profissional da qual eu faço parte e me sinto orgulhoso de fazer parte dessa equipe, que é com relação aos trabalhos de conclusão de curso. E momentos marcantes se faz nesse cenário dos TCCs, no qual, por exemplo, você vê a família muitas vezes comparecer e os pais conversar conosco e dar um depoimento de que é o primeiro filho que ele tem com graduação, formado numa universidade. E às vezes eles até se comovem, se emocionam, choram. E isso faz com que a gente reflita a nossa condição de educadores, de profissionais de educação e a responsabilidade que nós temos com relação a esse aluno, a este ser humano, a este cidadão, a esta cidadã que nos procura. Porque esses momentos, para nós, não só são marcantes pela emoção que causa, mas também por uma reflexão que nós fazemos naquele momento, porque nós visualizamos ali a história do aluno, desde o momento em que ele entra na universidade, as suas primeiras dificuldades, e naquele momento em que ele está muito feliz, digamos mais do que feliz, no estado de êxtase, porque está encerrando um ciclo na sua vida, cujo qual, num primeiro momento, nem mesmo ele acreditava, e depois ele se descobre capaz de realizar aquela tarefa. Você quer saber sobre os últimos acontecimentos, eventos, palestras, ações sociais e tudo o que acontece na Universidade de Guarulhos? Você só encontra aqui no UNG em Ação, todas as quartas e sábados a partir das 3h30 da tarde. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG!
os mais diversos temas no melhor programa de entrevistas de Guarulhos. Você confere aqui no Espaço Comunidade, todas as terças e sextas, às 3h30 da tarde. A recordação minha como professor, eu tenho várias também. Aqui na Universidade de Guarulhos, uma das grandes marcas que eu tenho como professor, uma das grandes referências, digamos assim, foi um profissional que eu conheci, que eu conheço, cujo qual eu mantenho uma amizade até hoje, né? E devo permanecer com essa amizade durante toda a eternidade, que é com o professor Guinter Ullmann. Eu acho que ele é uma referência não só para mim, como profissional, mas para todos os profissionais que o conhecem, que o conheceram, sabe da sua capacidade, da sua honestidade, da sua transparência. E eu acho que ele é não diria modelo, mas referência profissional para todos nós. A melhor coisa em ser professor, eu posso afirmar com certeza que é a sala de aula. Porque ali a gente se descobre, a gente vê outras pessoas, tem um outro ser humano na nossa frente, a gente escuta, a gente fala, a gente traz informação, a gente recebe informação, a gente produz conhecimento, a gente interage. Então, ser professor é estar em contato com outro ser humano. Então, isso faz com que a gente, de uma certa maneira, seja gratificado pela profissão que nós temos. Mudar de profissão, desistir da carreira de professor, desde que eu me descobri professor, desde que eu me fiz professor, não. Tenho a impressão que essa é uma perspectiva profissional que eu tive desde que me descobri como gente, por pessoa, como cidadão, como ser humano, e pretendo continuar com ela por uma boa perspectiva de tempo, enquanto houver instituições que eu possa trabalhar, que queira trabalhar comigo também. Bom, meu entretenimento, meu hobby, basicamente o que eu gosto de fazer é leitura e filmes, né? Gosto muito de filmes do circuito alternativo de cinema, do círculo alternativo de cinema, né? E leituras da minha área, né? Obviamente economia e filosofia, e revistas de informações paralelas que vai atualizando, né, periodicamente, né? E além disso, isso com relação ao prazer profissional, né? Com relação ao hobby, ao entretenimento, gosto muito de estar com os meus filhos, né, com a minha esposa, com a minha família, e alguns finais de semana que são prolongados, ou nas férias, né, no interior, né, fazendo um churrasco, né, tomando uma cerveja. E isso me dá muito prazer também, né? Eu me sinto humano com relação a essa perspectiva. Quando eu não estou quando eu não estou em atividades profissionais aos finais de semana, quando é possível, eu gosto de ir para o interior com os filhos e a esposa, e lá relaxar um pouco, estar em contato com a natureza, ouvir o pássaro cantar, perceber um pouco essa perspectiva que nós temos, né, que somos humanos, vivemos num planeta e somos responsáveis por ele. Que é uma lição, uma mensagem ou uma visão de mundo que eu procuro transmitir aos meus filhos também, né? Porque eu ainda conheci São Paulo, uma metrópole em formação, e havia ainda algumas regiões que não eram tão urbanizadas como, digamos, seria hoje, né? E isso me fez ter uma perspectiva de vida bucólica também, um pouco mais tranquila. E eu procuro fazer com que os meus filhos também não fiquem obcecados pela vida efêmera e intensa da cidade grande, né? Que eles procurem também um pouco mais esse momento de tranquilidade, de parar, de pensar, de refletir, né? Até mesmo na sua própria condição de ser humano, né?
as minhas grandes paixões, ou eu diria assim, né? Eu ia falar paixões, né? Paixão. Bom, quem irá me ouvir sabe, né? Mas é minha família, sem dúvida alguma, porque desde os meus pais, dos meus avós, as raízes que eu tive, né? A família que eu faço parte, constituo hoje, essa, digamos assim, que é a razão do meu viver, né? É a minha família, sem dúvida alguma. Bom, como mensagem para os meus amigos, para a instituição, para a minha família, talvez seja até um clichê ou um vício da profissão, mas a gente sempre tem que ter como lema, como perspectiva de vida e de mundo, né? Por mais que as pressões do dia a dia, as contradições da profissão, as atribulações, né, da semana de corrigir prova, aplicar prova, preparar aula, né? Como qualquer profissão, nós temos também uma vida muito intensa e muitas vezes até nos deslocam de uma sensibilidade um pouco mais afetiva, né? Vamos se tornar muito mecânico, né? Mas mesmo assim, acho que a mensagem que nós absorvemos do movimento arcadista, né? Que aparece lá no filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? O Carpe Diem, né? Creio que o Carpe Diem é uma mensagem importante no sentido institucional, no sentido pessoal, porque a instituição, quando ela aproveita a sua história, o seu momento, ela se atualiza, ela cria um planejamento estratégico, né, de para onde ela vai, quem é ela, o que ela quer da vida e do mundo, né? Enquanto família também, né, a gente percebe que aquilo que era ontem já não é mais hoje, não será mais o mesmo amanhã, né? E os amigos também, né? Os amigos é como nós estarmos numa estação de trem, né? É um chegar e partir, mas permanecem amigos. O trem chega e parte, mas permanece trem. Assim também são os nossos amigos. Eles chegam e partem, mas permanecem nossos amigos. E eu acho que, sobre esse ponto de vista, o Carpe Diem é significativo para a instituição, para os amigos e para a minha família, com certeza.